Oi, pessoal. Agora estou na segunda live. Vou falar com a Jane Moreira dos Santos Pereira. Eu tenho minha colinha aqui. Ela é doutora em educação pela Unesa, professora da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, atuando no Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação. E nós vamos falar hoje sobre medidas socioeducativas e educação. Vamos ver aí a Jane, daqui a pouco ela vai entrar. Será que ela vai entrar com o Sidney? Deixa eu ver aqui. O Sidney entrou. A Célia entrou. Elaine. Cadê a Giane? Vamos ver. Será que... Jane, cadê você? Eu tô tentando ver pelo seu nome, né? Deixa eu ver aqui. Agora entrou. Jane. Daqui a pouco ela vai entrar. Oi, Jane. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo Tá me bem? escutando? Tô sim. Então, Jane, eu já apresentei você agora, né? Já falei da sua bio, seu nome. Eu queria só dizer que ela é esposa do Sidney. O Sidney ele dá aula lá no Posto 12. Ele está, inclusive, aqui assistindo. É onde eu faço a natação no mar, um lugar maravilhoso e que vale a pena a gente praticar esse esporte lindo. Obrigada, Sidney, por estar aí também assistindo. Claro, ele está assistindo a esposa dele. E, Diane, boa noite. A gente vai falar de um tema que eu não domino, não tenho essa expertise, que são medidas socioeducativas e educação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você e a gente entra para esse tema, que é novo para muita gente, né? E eu vou aprender muito com você também, com certeza. Vamos lá. Então vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos os amigos que estão entrando aí. Amigos que trabalham comigo, amigos de outros lugares. Dona Celinha, já deu ali boa noite, primeira dama. Obrigada. É um prazer, Isabelle, estar com você aqui. Obrigada pelo convite. Realmente esse é um tema desafiador, é um tema difícil, né, de falar até. Mas é um tema que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. Então, eu acho que vai ser um bom bate-papo aqui para a gente conhecer um pouco do que se trata, né? Medida socioeducativa. Deinha, obrigada, amiga, beijo. Várias amiguinhas aí falando, amiga, tô aqui. Então, eu sou Giane, né? Sou Giane. Eu sou professora da rede, sou Giane Pereira, né? Sou professora da rede municipal de ensino desde 1994. E eu entrei na rede municipal de ensino como professora das séries iniciais. Eu fiz curso normal e entrei ainda como professora das séries iniciais. E depois eu fiz a faculdade de educação física e entrei e fui para o município também, né? Fiz outros concursos, aliás, fiz 4 concursos para o município, né? Eu tinha 2 matrículas de professora das séries iniciais, que eu trabalhei muito com alfabetização, trabalhei com educação infantil, e depois eu entrei como professora de educação física. Fiz outros concursos, depois que eu me formei, entrei como professora de educação física. Mas sempre fui ligada, muito ligada à educação, né? Sempre gostei muito de trabalhar com educação, minha paixão sempre foi educação. E aí eu acabei fazendo mestrado e doutorado em educação, né? Ao invés de fazer em educação física. Porque fui voltar com a educação física também para a educação física escolar e fui me embrenhando cada vez mais nesse campo da educação, estudando cada vez mais e trabalhando e indo por vários caminhos, né? Na própria educação pública municipal do Rio de Janeiro. Já estou até para me aposentar, estou perto já de me aposentar. Já tenho 25 anos de praticamente município. Então, fui trabalhando em diversos
setores em diversas coisas na educação do município do Rio de Janeiro, né? Então, eu também fui muito para a modalidade de educação de jovens e adultos. Primeiro, como professora das séries iniciais, como professora alfabetizadora de adultos também. E depois, com educação física, né, eu fiz parte do grupo que fez a implantação de educação física na educação de jovens e adultos no município do Rio de Janeiro. E junto com um grupo de professores, a multieducação, que é nossa base curricular do município do Rio de Janeiro, de educação física e de educação de jovens e adultos. E trabalhei em vários projetos. Então, assim, no município, eu acho que eu já trabalhei desde a educação infantil de 3 anos, quando tinha ainda, né? Quando era, que agora também mas tem espaços de desenvolvimento infantil e creches, até a educação de jovens e adultos, né? Alfabetizei alunas de 80 anos. Tive uma aluna de 86 anos. E em 2014, eu voltei de licença maternidade e fui convidada para trabalhar no setor que eu trabalho hoje, que se chama NIAP, Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. E esse núcleo é o local, a gerência, ele é ligado ao nível central, né, ligado ao gabinete da Secretaria Municipal de Educação. E lá a gente trabalha com professor, psicólogo e assistente social, né? Tem várias pessoas da minha equipe aqui, tanto da minha equipe do nível central quanto da minha equipe da 8ª CRE, que é onde eu atuo mais especificamente. E a gente trabalha com diversas questões no apoio às unidades escolares, né? E aí que começa o meu envolvimento com a medida socioeducativa, né? Porque quando eu fui trabalhar no NIAP, né, a gente trabalha atualmente com 4 eixos: direitos humanos, aprendizagens e atenção psicossocial e escola, direitos humanos e escola, juventude e escola, convivências e conflitos e escola. E aí lá no NIAP eu fui trabalhar num projeto chamado Casa Viva, que tinha que é uma casa de acolhimento, que hoje não existe mais o projeto. Agora esse lugar é uma instituição de acolhimento da prefeitura, mas que ainda chama Casa Viva. E tinham 4 casas vivas no Rio de Janeiro que atendiam adolescentes, né, que recebiam, era uma instituição de acolhimento institucional que recebia adolescentes de 12 a 18 anos em vulnerabilidade social e com uso abusivo de drogas. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, e a gente fazia acompanhamento escolar desses adolescentes. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar, né, a trabalhar com esses adolescentes, quando a gente ia para a escola, os diretores perguntavam: mas vocês vão acompanhar só esse adolescente, né, da Casa Viva? Mas eu tenho outros adolescentes. Eu tenho adolescente que cumpre medida socioeducativa aqui na minha escola. E aí? Eu não tenho nem com quem dialogar sobre isso, né? Não tem com quem falar. E aí o NIAP começou também a olhar para esses alunos, né? Que são os alunos que cumprem medida socioeducativa na nossa rede, na rede municipal de educação. E aí começa a minha paixão com esse tema, com esses meninos, né? Com esse tema espinhoso, difícil, desafiador, que mexe com tanta coisa, com tantos sentimentos e valores, né? Porque a gente fala de adolescente infrator, né? Adolescente que cometeu um ato infracional, então que muitas pessoas consideram que não tem mais jeito, né? Que já escolheram o caminho deles, e que a gente, da educação, escolheu acreditar. Escolheu acreditar e apostar neles. Jane, bom, assim, só para pelo menos a gente clarear um pouco, né? Esse menino infrator, né, esse adolescente, seja menina ou menino, até que ponto que ele tem essa medida socioeducativa? Assim, vamos supor que ele tenha matado uma pessoa. Ele tem essa medida, igualzinho a um pequeno infrator, um adolescente que tenha furtado, roubado alguma coisa, é a mesma coisa ou não? Então, essa é uma ótima pergunta, Isabelle, né? Porque a gente precisa tem 5 tipos. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ele
ele diz que o adolescente ele pode cumprir 5 tipos de medida socioeducativa, né? Então, assim, o que são medidas socioeducativas? São medidas aplicáveis, é uma medida que é protetiva, mas ao mesmo tempo de responsabilização do adolescente, né? Mas a gente pensa também que essa é uma medida protetiva porque a gente pensa num adolescente, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento. Então, ele é um sujeito que, a partir de tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto da Constituição Federal, ele é um sujeito de proteção, né? A Constituição Federal, no artigo 227, ela diz que é dever do Estado, da família e da sociedade a proteção absoluta da criança e do adolescente, em todas as instâncias. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela considera que esse adolescente, ele está numa situação peculiar de desenvolvimento, então ele não pode cumprir a mesma coisa que um adulto, que já está formado, né? Isso é uma discussão grande, principalmente atualmente, né? Ah, mas se o adolescente já faz aquilo, por que ele não vai ser responsabilizado? Ele é responsabilizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala dessa responsabilização, mas fala dessa responsabilização com uma série de coisas que protegem esse adolescente e que precisam permitir que o adolescente, justamente porque ele está em situação peculiar de desenvolvimento, que ele possa ter oportunidade de trilhar outros caminhos. Né? E isso é fundamental para que a gente tenha uma outra sociedade, para que a gente possa construir novos caminhos para esses adolescentes. Então, esse adolescente entre 12 e 18 anos, 18 não, né? 18 anos incompletos, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Se ele comete um ato infracional, o que é um ato infracional? É um ato análogo ao crime, ou uma contravenção. Então, se ele comete... e aí até a nomenclatura para o adolescente é diferente. A gente não diz que ele cometeu um crime, a gente diz que ele cometeu um ato infracional, que é análogo a crime, que faz parte lá do Código Penal, mas que a gente trata de maneira diferente por se tratar de um adolescente. Então, se ele for pego no ato infracional, ele pode cumprir, né? Tem todo um caminho para ele entrar nesse sistema socioeducativo, né? Ele vai passar por um caminho, vai passar por primeiro por uma vara, vou falar um pouquinho sobre isso, depois por outra, e aí ele, nesse sistema socioeducativo, que a educação também está dentro. Então, quando ele chega no ato infracional, que ele vai para uma audiência, né, e que o juiz da vara de infância e juventude, que a gente chama de vara do conhecimento, que é que ele toma conhecimento do que o adolescente fez para poder decidir que tipo de medida ele vai cumprir. Então, a gente tem alguns tipos de medidas. Então, a gente tem medida de advertência, o juiz pode dar só uma advertência no menino, pode fazer a medida de reparação de dano. Então, o juiz vai definir que ele precisa reparar, se ele destruiu um patrimônio público, se ele pichou, então vai decidir que ele tem que reparar o dano que ele fez, que ele realizou. E aí a gente tem, depois dessas duas, que a gente considera mais branda, né? Mas embora sendo mais branda, ela gera um processo, né? Não é só de boca, então ela gera um processo. Então, mesmo que seja uma medida branda, se o adolescente for reincidente, isso vai contar. Né? Isso vai contar qual vai ser a próxima medida que o juiz vai determinar. Então, depois dessas duas, a gente tem duas medidas que a gente chama de meio aberto. Né? O que é meio aberto? Não é porque é metade aberto, né? Porque como que ele cumpre essa medida? Porque ele cumpre essa medida em casa. Né? Ele cumpre a medida estando em casa. Quem acompanha essas duas medidas é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é um equipamento da assistência municipal. Né? Isso também às vezes, um complicador para a medida socioeducativa, porque a gente tem duas instâncias de governo que acompanham a medida socioeducativa. Dependendo da medida, quem acompanha é uma instância de governo. Então, a medida de meio aberto, quem acompanha é o órgão municipal, né? No equipamento CREAS, que é um equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, ele pode cumprir liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E aí, ele vai ter que cumprir um plano, é feito um plano junto com esses técnicos, junto com o juiz, um plano individual de atendimento, que é o que ele vai precisar cumprir, o que ele vai precisar mudar na vida dele
né, para que a medida seja extinta. E aí ele tem audiências periódicas com o juiz, né? Aí já não é mais com a juíza da vara de infância e juventude, é com a vara de execução de medidas socioeducativas. Que assim que o adolescente recebe a medida, ele passa para essa outra vara e é outro juiz que acompanha toda a medida. Então, essas duas medidas, ele fica em casa. Então, olha, a gente tem várias instâncias de medida. E isso vai depender, como você falou, do ato infracional dele, da reincidência, de quantas vezes ele está retornando, da gravidade do ato, e aí o juiz vai decidir. Então, a gente tem essas duas de meio aberto, e depois a gente tem duas de meio fechado, que quem acompanha é o DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que é um órgão da Secretaria de Educação, não é da Secretaria de Segurança. A gente acha que o DEGASE é da Secretaria de Segurança, né? Mas não é. É da Secretaria de Educação do Estado, estadual. Essas duas medidas são de meio fechado. Por que de meio fechado? Porque o adolescente vai ficar internado numa instituição. Então, ele pode ter medida de semi-liberdade, que ele vai ficar nos lugares que a gente chama CRIADES, Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente. Que ele vai ficar internado, ele vai ficar dentro da instituição, mas ele pode sair para ir trabalhar, pode sair para estudar, e ele tem que voltar para o CRIADES para dormir lá. E fim de semana ele pode ir para casa, segunda-feira ele tem que voltar. Ou ele pode pegar uma medida de internação, que ele vai para os centros de socioeducação, os CENSES, que a gente chama, e aí ele vai ficar internado e não sai mesmo, só quando ele tiver medida extinta ou progressão de medida. Então, essa pergunta é, todos eles têm a mesma medida? Não, vai depender do ato infracional, da gravidade do ato, da reincidência, de quantas vezes ele está ali de volta, né? Então, tem essa diferenciação. Bom, eu sou leiga no assunto, né? Então, eu queria saber, eu sei que vamos supor, uns meses atrás eu falei sobre a questão de moradores de rua, e a gente sabe que o número de lugares não atende o número de moradores de rua no Rio de Janeiro. Então, assim, não funciona, né? Não adianta dizer, não, tem que ser levado lá para o abrigo, não tem lugar para ele. Para essas crianças, né, infratoras, existe lugar para todos, porque são tantas, a gente percebe que os menores de idade, eles acabam utilizando essa vantagem de não serem presos, de fato, como um adulto, justamente pela penalização ser branda, entre aspas, né? Existe essa ideia. Só colocando. E assim, tem lugar para todo mundo ou existe um déficit para esse tipo de estrutura? Então, Isabelle, duas coisas da sua pergunta, né? Primeiro, isso é o que circula no senso comum. O adolescente não é responsabilizado, né? Quando a gente trabalha com o adolescente, a gente vê que isso não é verdade. Que o adolescente ele é responsabilidade, sim, né? Ele vai para as unidades, por isso a gente teve, nos últimos 10 anos, um aumento gigantesco de números de adolescentes internados. E sim, a gente tem superlotação, né, nas unidades de internação. Mas lembra que eu te falei para você que tem vários tipos de medida, tem 6 tipos de medida. Então, não são todos que vão para a internação. Mas, sim, as vagas das unidades de internação, né, elas não são suficientes, não. Há superlotação, sim, nessas unidades de internação, o que dificulta as ações socioeducativas. Porque se você tem um espaço se você voltar, que deu uma congelada aqui. Agora voltou. Voltamos, né? Então, é uma pergunta, era muito recorrente essa pergunta nas escolas, né? Eu acompanhava os adolescentes da Casa Viva, eles estavam em abrigos, eles estavam abrigados, são coisas diferentes, né? Então, assim, o adolescente que vai para abrigo não é o adolescente infrator. O adolescente que vai para abrigo é o adolescente que está em vulnerabilidade social ou
em alguma situação de violência, né? É quando ele sofreu algum tipo de violência, por conta dele mesmo, ou da família, ou da comunidade onde ele mora. Então, para ele ser encaminhado para um abrigo, uma criança, aí pode ser uma criança ou um adolescente, a gente chama de medida protetiva. Aí a outra vara de infância, juventude e idoso. Esses adolescentes e crianças é que vão para o abrigo, que é diferente, porque aí quando a gente fala em situação de rua, adolescente em situação de rua, sim, a gente tem muito adolescente em situação de rua que também é infrator. Né? A gente tem as duas coisas, mas tem adolescente em situação de rua que não é infrator. E aí ele precisa ir para um abrigo, que na verdade a gente não chama mais de abrigo, a gente chama acolhimento institucional, uma instituição de acolhimento, que seria os abrigos, que a gente chamava antigamente de orfanato. São coisas diferentes. Os adolescentes que estão no abrigo, eles não são infratores. Os adolescentes infratores, aí é uma outra legislação, uma outra vara que cuida, é uma outra instituição que ele vai, que é cuidar da internação pelo DEGASE, medida socioeducativa, pelos CREAS. E aí, o trabalho do acolhimento, do abrigo, é outro. Isso foi uma pergunta interessante que você fez, porque é uma dúvida muito recorrente nas escolas. Porque quando eu estava acompanhando, quando eu vou na escola acompanhar o menino de abrigo, tem essa pergunta, mas o que ele fez para estar no abrigo? Não, o que ele fez? Não, ele sofreu. Na verdade, quando o adolescente vai para o abrigo, é porque ele sofreu algum tipo de violência, ele está em risco com a família. Então, em última instância, o juiz decide que ele vai para um abrigo, para um lugar em que ele possa ficar seguro. É uma medida protetiva, diferente do adolescente infrator. Né? Pode acontecer sim, também estar no abrigo e também estar cumprindo medida socioeducativa. Também pode acontecer. Mas são coisas diferentes e é importante mesmo a gente destacar essa diferença. Ô Jane, não sei se você está me escutando direito, porque você está, às vezes, congelando um pouco. Acho que eu vou chegar um pouquinho para... Essa minha internet aqui, aonde eu tô, ela às vezes dá uma falhadinha. Então eu vou chegar para outro cantinho aqui, que ela fica mais... Acho que aqui ela não vai... Tem que ficar perto do modem. Tem que ficar perto do modem. Pronto. Eu acho que aqui vai ficar melhor, ela não vai... Jane, olha só, uma questão, isso também me incomoda muito, até teve uma pergunta agora, essas crianças que ficam vendendo bala no sinal, né, enfim, que é uma realidade em cada esquina aqui no Rio de Janeiro, não existe nenhuma medida socioeducativa, né, para essas crianças, ou... Eu sei que não são infratores nem nada, mas também são crianças que estão ali trabalhando de uma forma, até de uma forma, não digo criminosa, mas não tá certo, né? Isso. Então, as crianças que ficam vendendo balas no sinal, elas são vistas por um outro projeto, por um outro trabalho, que é o trabalho contra o trabalho infantil, né? O PET, que a gente chama, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que também acompanha a medida socioeducativa, ele também faz um trabalho do PET, porque essas crianças, elas não são infratoras, pelo contrário, elas estão tendo direito violado. Tem violação de direito, né, dessa criança. Então, elas entram, né, tem a Andréia, que ela botou, entram para o PET. A Andréia é diretora do CREAS, que a gente trabalha junto lá na 8ª CRE. A diretora do CREAS é o Daís Esposati. Então, esses adolescentes, eles são acompanhados pelo CREAS. O CREAS vai fazer visita domiciliar à família, vai ver por que esse adolescente está indo para o sinal vender alguma coisa, vai levar, vai incluir, se for o caso da família estar em muita vulnerabilidade, precisando mesmo, passando fome, vai incluir essa família em programas sociais. O CREAS faz esse movimento. Então, essas crianças, elas são alvo de um outro projeto, que é o PET, Programa de Realização do Trabalho Infantil. Porque é isso que essas crianças, na verdade, elas estão em risco. Né? Porque uma criança que está na rua, no sinal, ela está em risco. E aí é dever da família, da sociedade, do Estado, a proteção dessa criança ou adolescente.
Então, sim, a gente tem que cobrar. Por isso que a gente estava conversando aquele dia, né, quando a gente pensou em fazer essa live, como que as coisas estão todas ligadas, né? Estão todas envolvidas. Não é uma coisa isolada, né? Então, o CREAS, o mesmo CREAS, ele trabalha com PET, ele trabalha com medida socioeducativa, ele trabalha com população de rua. O CREAS, a assistência, ela tem 2 equipamentos, que é o CRAS, é o Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS. O CRAS trabalha com as famílias que são mais necessitadas, que estão em vulnerabilidade, mas que não têm casos graves, não tem o que a gente chama de rompimento de vínculos. E o CREAS trabalha essas situações mais complicadas, que os vínculos com a família, às vezes com a escola, já estão rompidos, situações mais graves. E aí tem esse investimento nesse trabalho. Agora, como a gente tem muito déficit de tudo, né? Como a gente tem muito déficit de tudo, tem déficit de funcionários no CREAS, né? Tem um déficit de política pública muito grande, lembra que está tudo interligado? Né? Então, quando a gente tem um déficit de políticas públicas, de trabalho, emprego e renda, de jovem aprendiz para esse adolescente estar em outro lugar, né? Quando a gente tem um déficit de política pública de coisas básicas, como você estava com a live anterior, né, antes da minha, saneamento básico, habitação, saúde, educação. Quando a gente tem um déficit disso tudo, a gente aumenta a pobreza, com isso aumenta a violência, com isso aumenta o abismo, né, entre os mais ricos e os mais pobres, e aí a gente vai vendo as consequências disso. A gente vai vendo cada vez mais crianças e adolescentes fazendo serviços que não eram para ele fazer, né? Isso também é outra discussão enorme, né? Ah, mas a criança não pode trabalhar em nada? Não, a criança pequena, na verdade, tem que brincar e estudar. Mas o adolescente, ele já pode sim fazer algum trabalho. Por isso tem o jovem aprendiz. Só que ele tem que fazer trabalhos que seja compatível com a idade dele, que não coloque ele em risco, que não humilhe, que não seja degradante para ele e que ele possa construir realmente uma profissão. Então, é uma rede toda que, se não funciona, né, adequadamente, se a gente está sempre ali, né, junto, sempre no máximo daquele trabalho, né, não consegue atingir da melhor maneira que a gente pode, ou que a gente deveria, que a gente pode não, a gente atinge da melhor maneira que a gente pode, mas não da maneira que deveria. E aí a gente vai vendo as coisas acontecerem, as consequências acontecerem em todos os âmbitos, né? E, Jane, tem uma pergunta aqui, no Rio, como se garante o direito à educação, aos adolescentes privados, a liberdade? Existe unidade escolar no Degase? Então, para os adolescentes que estão internados nas unidades de internação, tem escola dentro da unidade de internação, uma escola estadual, uma escola do Estado. Para os adolescentes que estão em semi-liberdade e nas outras medidas, que estão nas medidas de meio aberto, que estão em casa, eles estão nas nossas escolas. E é esse o trabalho do NIAP. Né? Esse é o trabalho que a gente faz no eixo de direitos humanos com o acompanhamento escolar dos adolescentes em medida socioeducativa. Por quê? Porque esses adolescentes, por exemplo, os do CRIAD, que eles estão em semi-liberdade, eles têm que voltar para o CRIAD, mas eles saem para estudar, eles estão nas nossas escolas ou nas escolas estaduais, se eles estiverem no ensino médio. E no caso dos adolescentes que estão em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade também, porque eles estão em casa, com a mãe, sendo acompanhado pelo CREAS, não só pelo CREAS, porque quando o adolescente entra no sistema socioeducativo, o sistema socioeducativo é um sistema integrado. Sem integração, ele não funciona. Então, esse adolescente, ele tem que ser visto pela educação, pela assistência, pela saúde, pela cultura, pelas secretarias de trabalho e emprego, né, para poder a gente conseguir colocar esse adolescente no mercado de trabalho, conseguir que ele volte para a escola, e não só que ele volte, mas que ele permaneça na escola, né, que é um desafio para a gente. A matrícula agora, depois de um tempinho que a gente já está trabalhando com esse acompanhamento, já está com mais facilidade, a gente já consegue matricular com mais facilidade,
as coordenadorias regionais de educação, o nível central já está integrado nesse trabalho de matrícula. Nosso desafio é manter ele na escola, porque muitas vezes ele já desvinculou, já está desvinculado da escola, né? Ele já rompeu com a escola. A gente tem adolescente que está longe da escola há 10 anos. Né? É uma vida escolar muito partida. Quando você pega a vida escolar desses adolescentes, a gente vê que há várias idas e vindas da escola o tempo inteiro, mudanças, então é difícil dele fazer um vínculo com a escola, se sentir pertencente àquele espaço. Geralmente, a necessidade de trabalho e renda é grande nesses adolescentes. Então, todo esse sistema, ele precisa funcionar. Né? Ele é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, rede de proteção. Então, toda essa rede, e que ela não é só pública, essa rede passa por toda a sociedade, ela precisa funcionar. E aí, quando ela funciona, a gente consegue mudar esses caminhos desses adolescentes. Quando ela não funciona, a gente tem reincidência desses adolescentes, né? Quando a gente não consegue mostrar, dar oportunidade desse adolescente ir para outros caminhos, aí a gente tem diversas reincidências, e aí a gente vai vendo o que isso vai acontecendo. O grande desafio, Isabelle, é que como eu falei no começo, esse é um tema que não é fácil, que nem todo mundo quer falar dele. Né? Ele, por exemplo, na educação, muito tempo a gente ficou sem saber, sem entender que adolescente era esse. E quando esse adolescente chega na escola, o que o professor, o que o diretor, ele sente medo. Claro que ele sente medo, né? O adolescente fala, mas o que ele fez? Será que ele é perigoso? E se eu não falo sobre isso, se essa escola, se esse diretor, se esses professores não têm um apoio, não tem uma conversa sobre isso, não tem um interlocutor, não sabe quem é o interlocutor, como é que ele vai? Lógico que ele vai ficar com medo. A gente tem medo do que a gente não conhece. A gente tem medo do que é na fantasia, porque tem muita fantasia, tem muito senso comum que circula sobre esses adolescentes. E quando a gente conversa com essa escola, quando a gente fala do que a gente está falando aqui, do que é medida socioeducativa, qual é o contexto desse adolescente, né? O que influenciou, como é que ele chegou nesse caminho, como que a gente pode reverter isso? Nossa, eu tenho vários depoimentos de professores falando como que saber nos tira o medo, nos faz olhar diferente para esse adolescente. E isso faz toda a diferença, às vezes. Um olhar diferente de um professor, de uma técnica do CREAS, de um médico da saúde, de um professor de educação física que ele faça um esporte na Vila Olímpica, às vezes faz toda a diferença para esse adolescente. Né? Por isso que é a responsabilidade de todos nós. Entendi. Giane, essas crianças, esses adolescentes, eles ficam no anonimato na escola ou todo mundo sabe que ele fez uma infração? Ele cometeu uma infração. Outra questão polêmica, né? Que tinha sempre essa polêmica na rede mesmo, na rede de proteção, no sistema socioeducativo, se a escola tem que saber ou se a escola não tem que saber. Porque se a escola souber, vai olhar para esse aluno com preconceito, que a escola é preconceituosa. Aí a gente faz essa pergunta assim, né? Já me fizeram essa pergunta num programa que a gente fez para a Multirio sobre isso. A escola é preconceituosa? Aí eu devolvo essa pergunta. A sociedade tem preconceito com esses adolescentes? Tem, muito. A escola não está descolada da sociedade. A escola não é uma unidade que está em Marte. Ela está dentro da sociedade. Então, sim, na escola circula preconceito, sim, contra esses adolescentes. Circula preconceitos raciais. E qual é o caminho que a gente tem que fazer isso? É esconder? Não, é discutir esse assunto. Se a gente fala sobre esse assunto, se a gente enfrenta esse preconceito, ele se torna mais fácil da gente trabalhar ele. Se a gente assume que a gente tem e trabalha, fica mais fácil. Então, assim, o diretor da escola, hoje, ele sabe, o diretor. É claro que isso não é um assunto que a gente precisa falar para a escola inteira, de nenhum aluno. Né? Se um aluno chega, o aluno é doente, por exemplo, eu tenho pressão alta. Eu não chego na escola e todo mundo sabe que eu tenho pressão alta ou sei lá, qualquer outra coisa, né? Eu sei lá, sou
Sou filha de mãe solteira. Eu não chego na escola e todo mundo sabe disso. É a mesma coisa. Todo mundo na escola que sabe disso. Mas sim, o diretor sabe, a equipe docente, a equipe de professores sabem, né? Sabem sim, a gente tem feito um trabalho de estar junto com esses diretores, né? De ver o que eles precisam de apoio, quais são as dificuldades deles, quais são os desafios que eles estão enfrentando com esses adolescentes. Não que eles sejam diferentes dos outros adolescentes que a gente tem nas nossas escolas. Não são. Mas eles estão numa situação peculiar. Eles estão numa situação diferente. Eles estão sob o olhar da justiça. Então, sim, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse adolescente, sim. Né? Mas não que eles sejam diferentes dos outros. Muitas vezes o diretor fala assim, esse menino não me dá problema nenhum. Tem o fulano que me dá mais problema do que ele. Dá para me ajudar com esses? E a gente ajuda, a nossa equipe, o trabalho da equipe do PROINAP, né, que são as equipes que ficam nas coordenadorias regionais, né, nós somos ligados ao NIAP, que é o setor do nível central, uma gerência do nível central da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e nós temos equipes, né, em cada CRE, que a gente chama Coordenadoria Regional de Educação, nas 11 CREs. Né? E o trabalho dessas equipes é apoiar as escolas nas demandas que eles têm, porque a gente tem essa equipe que é interdisciplinar, professor, psicólogo, assistente social, então a gente consegue ter uma visão maior, mais ampla, e tem muita articulação com a rede do território também, isso é super importante. O trabalho de medida socioeducativa, ele não tem sucesso se não houver articulação. Não adianta só a educação sozinha, só a assistência sozinha, só a saúde sozinha, só a justiça sozinha, não vai dar conta desse menino, porque esse menino ele circula por todos esses lugares, esse sistema socioeducativo. Então, isso precisa estar integrado, precisa conversar muito, precisa estar junto, olhando para esse adolescente, vendo o que ele precisa para ele poder trilhar outros caminhos, né? No caso da gente, o que nos cabe na educação? Ajudar esse adolescente a ter sucesso, a terminar os estudos dele, né? A desenvolver o projeto escolar dele. No nosso caso, que é do município, terminar o 9º ano. Então, ele vai estar ali, a gente vai estar nesse trabalho, né? Mas em articulação com o CREAS, em articulação com a justiça, em articulação com a saúde, o tempo todo. Entendi. Jane, então, assim, é visível, né, que o sistema, hoje ele se encontra fragilizado, né, porque um termômetro é o que a gente vê em cada esquina no Rio de Janeiro, essas crianças, vamos supor, por exemplo, as crianças vendendo bala, uma legião de crianças, né, de 3 anos até 12, 15, 16 anos, nas esquinas, sendo financiadas por pessoas que comandam essas crianças ou que alugam essas crianças. A gente não sabe direito como é que funciona esse mercado, né? Que eu acho que isso aí teria que ser, assim, eu acho até um crime, né? Essa exploração. Eu até me pergunto, Giane, eu até me pergunto porque a gente vê mães segurando crianças que elas não acordam, elas estão dormindo o tempo todo. Então você até se pergunta se elas não tomam alguma coisa para adormecer, porque não é possível, né? Então é visível então, que isso está fragilizado. E o que você me diz, o que está faltando então para isso começar a ajustar, já que é um grande sistema com várias entidades, várias instituições que devem trabalhar em conjunto, porque se uma falha, nada funciona, né? Pelo que eu entendi. Isabelle, para o sistema socioeducativo, falta políticas sérias, políticas públicas sérias de educação, de saúde. Parece mais do mesmo, né? Eu estava numa discussão outro dia com o Sidney aqui, e parece mais do mesmo, de que assim, mas isso a gente fala há anos, e aí a gente tem que tentar fazer uma coisa diferente. Não tem uma coisa diferente para fazer, é isso. É olhar com seriedade para educação, saúde, saneamento básico, segurança também. Por quê? Porque a segurança
o que a gente pega lá no final, um ato infracional, ele não é só o ato infracional em si. A gente tem que olhar o que está por trás dele. Por exemplo, um adolescente que comete um ato infracional, ou seja, que ele comete uma violência, se você olhar a história pregressa desse adolescente, você vai ver que ele tem uma vida de sofrer violência, de violação dos seus direitos, dos direitos da criança e do adolescente. Então, olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca que a criança e o adolescente ela é prioridade absoluta. Prioridade absoluta significa recurso, verba, tudo isso. Então, falta a gente olhar com seriedade para a educação, para a saúde, para assistência, para política de trabalho, né? Políticas que a gente estimule o adolescente, que ele tenha oportunidade de estudar e trabalhar, que ele possa terminar os estudos dele e que ele possa também poder trabalhar, por exemplo, num jovem aprendiz. Né? A gente, eu presenciei audiências concentradas em abrigos, né? Porque eu acompanho os adolescentes abrigados também, que não é medida socioeducativa, né? E do juiz falar, mas do adolescente falar, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, né? Por quê? Porque essas famílias também são muito vulneráveis. E aí a gente faz um ciclo da pobreza, um ciclo, né, dessa cultura. E a gente não acaba com isso. Então, se a gente não tem uma política séria, uma política, eu vou repetir as suas palavras para mim, uma política séria, investimento em política pública séria e dê continuidade, né? Uma política que pense com continuidade, que pense realmente na população, que não seja uma política eleitoreira, né? Faço ali, terminou 4 anos, eu jogo tudo fora e começo tudo de novo. Não dá para ser assim. Eu preciso pensar em políticas sérias para a educação, sérias de saúde, de habitação, de saneamento básico, de oportunidade de trabalho, né? Porque é só com essa integração inteira que a gente vai conseguir ver mudar, senão a gente vai continuar aí, mais décadas enxugando gelo. Mais décadas, porque não tem jeito. Um ato infracional que a gente vê aqui, que é um ato de violência, e que a gente associa muito à política de segurança, sim, ela precisa ter uma política imediata porque o ato de violência aconteceu, né? E eu não estou aqui defendendo que o adolescente não pode ser responsabilizado pelo ato dele. Sim, ele precisa ser responsabilizado pelo ato dele. Porém, eu preciso, junto com isso, pensar no que veio antes desse ato infracional para que outras crianças e adolescentes que estão vindo não cheguem nesse lugar, nesse caminho, né? Então, não são coisas tão difíceis não, Isabelle, não são coisas tão difíceis, sabe? Investimento em vilas olímpicas, né? A gente tinha no município clubes escolares, núcleos de arte que ao longo do tempo foram sendo fechados, vilas olímpicas que vão sendo fechadas, que a gente vê, né? Investimento em cultura. O adolescente infrator e o adolescente da comunidade, ele tem os mesmos anseios e as mesmas vontades dos nossos filhos, dos outros adolescentes. Então, sim, ele também quer ir no cinema, ele também quer comprar uma roupa da moda que às vezes o pai não tem condição e não tem mesmo, né? E aí, às vezes, a gente imediatamente faz uma culpabilização da família. Mas a gente também precisa entender esse contexto familiar. São famílias de extrema pobreza, que trabalham em subempregos, que trabalham em empregos que não são formais, né? Empregos informais. Às vezes precisam ficar o dia inteiro fora para sobreviver, para dar de comer para os seus filhos. Então, enquanto a gente não pensar que segurança pública está ligado com educação, com saúde, com tudo isso, com saúde da família, com saúde primária, sabe? Então, são todos esses lugares da nossa sociedade que constroem uma sociedade que precisam ser levados a sério. E não só levados com interesses políticos ou eleitoreiros, né? Precisa ter continuidade política, precisa ter investimento sério para isso. Sério, né? A gente sofre o tempo todo com falta de professor, a gente
sofre com falta de estrutura física das escolas públicas. Então, cada vez mais a gente aumenta o abismo social. E quando a gente aumenta o abismo social, aí a gente vai para aquele ciclo. Aumenta a pobreza, que aumenta a violência, que aumenta os menores nas sinais, que aumenta os pequenos os furtos na rua, e assim vai. Porque a gente não vive isolado, nenhum campo da sociedade ele é só ele. Né? Ele está sempre interligado. Então, à medida que a gente pense nisso com seriedade, com seriedade. E também, uma coisa que eu vi também na sua live anterior, assumir os nossos papéis, né? Porque a proteção da criança e do adolescente, a melhora da nossa sociedade não depende só do outro, não depende só de um governo, depende de mim também. Depende de mim no meu trabalho, né? Porque se eu, na educação, eu faço bem o meu trabalho, eu vou modificando a realidade eu posso não modificar de todos. Mas quem está comigo ali, eu tenho potencial para modificar vários. Né? Então, se eu também tenho seriedade no meu trabalho, no que me cabe fazer nessa sociedade, né? Se eu também assumo o meu papel de transformador do que está aqui, isso não é balela, não é mimimi e não é panfleto. Né? A gente tem possibilidade de fazer isso, a gente tem possibilidade, né? Descobri agora o projeto lá que pode adotar uma praça, uma rua, tal, que eu nem sabia, você me falou pra gente. Então, quantas coisas também que a gente pode fazer e que a gente também nem sabe. Então, é preciso falar sobre isso, a gente trabalha com parceria pra caramba também nos territórios, não só com as instituições públicas. Então, é preciso a gente conversar mais sobre isso, falar sobre isso, cobrar, sim, dos governos as políticas públicas, mas também assumir nosso papel nesse latifúndio aí que nos cabe. Me diz uma coisa, essas parcerias e território, você fala comunidade, no caso? Não necessariamente comunidade. Por exemplo, todas as políticas, tanto de educação, quanto de assistência, quanto saúde, elas são divididas por território. Então, no caso da gente, da educação, CRE, oitava CRE, sétima CRE, oitava CRE, que é o CRE, Bangu, Deodoro, sétima CRE Barra. A saúde é CAP 5.1, CAP 7. Tal. A assistência CAIS. Então, por exemplo, no território da oitava CRE, eu tenho a CAIS DH 8 também. E eu tenho a CAP, nem sei qual é a minha CAP lá. Então, essa articulação do território é de todas as políticas que estão naquele território. Então, entendi. A educação vai articular com a saúde daquele território, com a assistência daquele território, os CREAS, os CRAs, vai articular com o esporte e lazer daquele território. A gente tenta fazer um mapeamento do que tem de esporte e lazer, tanto de instituição pública quanto de parcerias. Eu trabalho, por exemplo, especificamente com uma escola, além do trabalho de coordenação da oitava CRE, né, de articulação, que a gente chama, da equipe do PROINAP da oitava CRE, eu trabalho na Escola Rubem Berto, que fica na Vila Aliança. Então, na Vila Aliança tem vários projetos, tem projeto de futebol, que às vezes são de pessoas da própria comunidade, né? Tem diferentes projetos, tem projetos de curso de teatro, de inglês, parcerias com bolsas para alunos. Agora, por exemplo, a gente está muito preocupado e muito envolvido no acompanhamento dos alunos de 9º ano e Carioca 2, que são os que vão sair da nossa rede. Então, a gente está muito envolvido em informá-los e mostrar para eles o leque de coisas que eles têm para fazer no ensino médio, para onde eles podem fazer prova, buscar parceria para curso, se eles quiserem fazer uma escola militar, buscar parceria porque eles não vão ter condição de pagar, a maioria. Parceria para ter uma bolsa. Então, é parceria com essa rede do território. Então, o meu território, que é a oitava CRE, a gente faz um mapeamento do que tem no território, tanto de público quanto de projetos ou de instituições privadas. E aí a gente vai acessando todos esses projetos, todas essas parcerias. Porque aí a gente atende um adolescente, que a gente vê, olha, poxa, esse adolescente adora. Eu tenho um adolescente que é super vidrado em jiu-jitsu. Um adolescente em medidas socioeducativas do CREAS, aí que a Andréia
tá aí, que é a diretora do CREF, ele é supervisionário em jiu-jitsu, então ele faz jiu-jitsu numa academia lá, que ajuda ele e tal. Então a gente tem essa parceria, que não é pública, que são de projetos daquele lugar ali. E aí cada território tem seus projetos, né? Tem suas coisas que a gente vai ter em parceria. Você não acha que, de repente, seria uma solução das empresas privadas, seja de esporte, como você falou, jiu-jitsu, academias, clubes de natação, elas disponibilizarem percentuais para crianças assim, ser uma obrigação de você, olha, 10% da cota que eu tenho aqui para aluno ser direcionado para essas crianças? Seria maravilhoso. E, inclusive, a lei de jovem aprendiz, por exemplo, ela obriga as empresas a terem um percentual de jovem aprendiz. Eu também assisti numa audiência, né, de uma, não sei se era defensora ou promotora, falando, sabe o que as empresas às vezes fazem? Elas preferem pagar a multa do que contratar os adolescentes. E aí, mas aí não teria multa. Não, mas aí não teria multa, teria que ser obrigatório. Aí teria isenção de imposto de renda, qualquer coisa assim. Mas podemos pensar em alguma coisa assim. Atualmente, tem essa obrigação, sim, e eu não tenho certeza, mas se não me engano, a empresa tem algum benefício de imposto, de isenção fiscal, porém, muitas empresas preferem não contratar. Por quê? Porque a gente tem um senso comum de que esse adolescente é perigoso. O que eu vou deixar? Por que eu não vou querer trazer problema para minha empresa? Né? E aí, é aquele negócio que eu te falei, eu excluo de novo o adolescente, né? E cada vez mais excluído, cada vez mais à margem da sociedade, quais os caminhos que sobram para ele? São poucos, né? As oportunidades são muito poucas. Eu te digo isso porque o esporte, como para mim... Solução muito boa. O esporte, como para mim, abriu portas, né? Tudo bem, eu era de classe média, mas abriu portas para muitas pessoas, né, de comunidade. O caso como o Vinícius, que eu entrevistei a semana passada, que é da Maré, e graças ao Parque Olímpico, ele conseguiu, né, sair dessa vida, enfim, e sobressair como uma pessoa comum. Hoje ele estuda, trabalha, vive do esporte. Então, assim, eu acho que o esporte ele pode ser transformador, né, como uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né? Eu vou pensar mesmo nisso, eu acho que aí surgiu uma boa ideia em relação à questão do esporte ou de uma atividade sem ser escola, sem ser trabalho, mas alguma coisa, tipo, não sei, qualquer coisa, seja arte, seja em línguas, ou enfim, qualquer coisa. Eu acho super importante. Eu acho que... A gente puxa a sardinha para o esporte, que é a nossa praia, né? A gente até tem uma ideia, ainda não conseguimos amadurecer, eu e o Sidney, de fazer um horário lá na SPT, né, na Sidney Pereira Team, de fazer um horário para receber adolescentes, né, que queiram nadar com a gente lá, de fazer um projeto social, a gente tem essa ideia, mas esse investimento em esporte, investimento no que aquilo que muita gente, né, às vezes na política acha supérfluo, de investir em esporte, em cultura, em música, em arte, às vezes faz muita diferença para o adolescente, né? Às vezes é o lugar que ele se encontra. Como eu falei, às vezes é uma pessoa, um professor de educação física, um professor do futebol, um professor de música. Outro dia a gente estava vendo uma reportagem no Sport TV, não sei o que foi, de um lutador, era de quê, amor? Greco-romana, aquele menino? Que ele era um menino de rua também, acho que é em São Paulo. E um projeto também lá de São Paulo, não sei se é do Parque do Ibirapuera, tirou esse menino, né? Esse professor viu esse menino, começou a chamar, deu oportunidade. Olha, essa é o nosso papel, né? Porque se cada um olhar desse jeito, de que, poxa, com esse adolescente aqui eu posso fazer alguma coisa. É o que a gente fala, por exemplo, na escola. É uma questão também de afinidade. A escola rejeita esse adolescente? Não.
Quando a gente conversa com a escola, que a escola entende o contexto desse adolescente, sempre tem, sempre, vários professores que abraçam a causa. Poxa, se eu soubesse que ele, né, que eu precisava olhar diferente para esse menino antes, eu já tinha ligado na hora que ele está faltando, né? E às vezes um vínculo com um professor já vai fazer toda a diferença na vida daquele menino. Então, assim, É verdade. são ideias que eu acho que assim, aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai dando resultado, sim. É um trabalho enorme, enorme, um trabalho enorme que a gente tem para fazer na nossa sociedade, mas eu acredito nele. Eu acho que você acredita também. Eu também Né? acredito, sim. Eu estou bem confiante. confiante. Quando eu olho para esses meninos, eu vejo muito potencial. Muito. A gente fez uma visita com a doutora Lúcia Degliotti, que é a juíza da Vara de Execução de Medida Socioeducativa, a uma unidade de internação, e realmente é um lugar que a gente sai para baixo, né? Mas engraçado que assim, eu fui com outros professores e aí eles falam, eu tô até para baixo. Eu falei, eu não, eu tô cheio de ideia, porque eu vejo muita potência nesses meninos, eu vejo muita potência mesmo. Não só neles, mas em todos os meus alunos. O dia que eu deixar de ver, tem que deixar de ser educadora. Né? Porque educar é buscar levar o indivíduo de um lugar ao outro. Né? Então, se eu desacreditar nessa minha função de educadora, eu tenho que sair da educação. Né? Então, eu acho que é por aí. Exatamente. Olha, a gente tem 3, 4 minutos. Infelizmente, o tema é bem extenso, né, e denso, né? Quer dizer, tanta informação. É uma pena, né, que a gente só tenha 60 minutos. Eu queria até falar para as pessoas que estão nos assistindo que se tiverem alguma solução, alguma ideia, algum projeto, que me procurem, né? Assim, eu estou super aberta mesmo. Né, Isabelle? Queira se oferecer para alguma parceria, às vezes trabalha no projeto, quer se oferecer para alguma parceria. Exatamente. Então, assim, a troca é importante, né? Então, eu estou realmente aberta para receber essas propostas, porque é por isso que eu estou hoje como pré-candidata. A gente vai levar isso para frente, sabe? É assim que a gente muda, né? Vai mudar um pouco a nossa cidade. Então, assim, eu queria agradecer, Jane, muito o seu tempo. Você falou com muita propriedade. Queria ficar aí 2, 3 horas conversando com você, não vou poder, né? Mas eu queria de você uma palavra, alguma coisa que sirva de estímulo aí para terminar a nossa live. Então, a palavra que eu tenho é essa. Tenham esperança, acreditem que a gente pode fazer alguma coisa assim, né? Acreditem, eu vou terminar com essa música que eu adoro, que eu sempre canto para os meus alunos. Eu acredito na rapaziada que segue em frente, segura e rojão. Eu acredito nessa rapaziada, né? Então que a gente possa olhar para esses adolescentes diferentes, né? Que a gente possa olhar para eles com potência. E não com medo, com preconceito, achando que não tem mais jeito, que é sementinha do mal, que já escolheu o seu caminho. Não. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Eles também. Né? Então, que a gente olhe para esses adolescentes de uma outra maneira, realmente com essa esperança de não deixar de acreditar. Não deixar de acreditar na nossa cidade, no nosso país, naquilo que a gente pode fazer, continuar cobrando o que precisa ser cobrado, né, do poder público, mas também não deixar de fazer a nossa parte, que eu acho que é o que nos cabe. Show de bola. Obrigada. Uma boa noite para vocês. E adorei. E vamos nos falar depois. Espero amanhã para nadar, hein? Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.